paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo. Prazer estar com você aqui mais uma vez para te trazer uma palavra conforme as Escrituras do Senhor Jesus o Cristo. Eu quero falar hoje com você sobre opinião, sobre a diferença da opinião dos homens e da opinião de Deus sobre os homens, sobre a humanidade. Eu quero trazer aqui um exemplo da Bíblia sobre João Batista. Vejamos qual a opinião que Deus tem sobre João Batista. Me acompanhe no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João o Batista. O que eu vejo aqui é a opinião contrária que Deus tem sobre João Batista. Deus coloca ele como o maior profeta. Agora vejamos qual opinião do homem teria sobre João Batista. Primeiramente vamos analisar quem era João Batista. João Batista, ele era um profeta de uma mensagem só. A mensagem dele era arrependei-vos e convertei-vos. Um homem de uma mensagem só. Milagres ele não fez nenhum. Comparando ele com o rei Davi, que foi um dos grandes reis, o homem segundo o coração de Deus, comparando com o apóstolo Paulo, que é considerado digamos, a mola mestre da teologia, ele escreveu a grande parte do Novo Testamento, comparando com os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, homens esses que fizeram feitos até maiores do que João Batista. Se nós formos para os missionários modernos, fizeram coisas maiores do que João Batista. Mas o que eu acho aqui interessante é a opinião de Deus sobre João Batista. É aqui onde eu posso provar o quanto Deus tem a opinião diferente sobre determinados assuntos, sobre pessoas, sobre tudo que existe na terra. Ele diz que não há maior profeta nascido de mulher na terra do que João Batista. Aí eu passo a pensar, qual pastor no tempo de hoje teria coragem de trazer João Batista para subir no seu púlpito e pregar? Principalmente hoje, nas igrejas, da maneira que hoje as igrejas se comportam com um comportamento nada cristão. Muitas vezes, muitas igrejas que se dizem ser evangélicas e simplesmente não apresentam o evangelho de uma forma simples e pura, apresentam um evangelho fantasiado. Eu fico pensando como seria João Batista em uma igreja dessa, em uma congregação como essa, aonde se apresenta, eu falo até com um amigo meu do YouTube, que é o André Carpano, né? Apresentando um evangelho aperfeiçoado. Acho que João Batista, da maneira que ele pregava, ele já chegaria dando uma voadora de 2 pés logo. Ele criticaria logo, ele não concordaria jamais. Hoje eu acredito que pastor nenhum teria coragem de convidar João Batista para ser o preleitor da noite. Seria muito complicado, seria muito desconfortável para as igrejas no tempo de hoje, João Batista, o pregador da noite. Essa seria provavelmente a opinião que muitos pastores teriam sobre ele. Um louco, um desequilibrado, que dizia as coisas na cara. E por isso chegou a pagar um alto preço, perdeu a cabeça. É isso que talvez os pastores pensariam de João Batista. Mas Deus tem uma opinião contrária sobre a opinião dos homens na terra de João Batista. João Batista se alimentava também de gafanhotos, se vestia de peles de animais, parecia um doido. Essa era a opinião que nós talvez teríamos de João Batista se nós o conhecêssemos no tempo de hoje. Mas Deus diz que não há, eu vos digo
que entre os nascidos de mulher não há o maior profeta do que João o Batista. Deus coloca ele num posicionamento maior do que grandes homens na Bíblia, grandes exemplos de servos de Deus que deram a vida pelo Evangelho. Deus coloca ele acima. É incrível como Deus tem um pensamento diferente de nós, seres humanos. É difícil. Eu fico pensando também sobre o Sermão da Montanha. Todos nós gostamos de elogios. Elogios se passarmos em uma prova da faculdade, elogios se comprarmos um carro novo, elogios se fizermos uma doação generosa, a gente quer ser reconhecido. Mas Deus pensa ao contrário, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz que tudo que você fizer, faça no secreto, que Deus te recompensará secretamente. Essa é uma outra visão, uma outra opinião sobre mais um assunto. Lá no Sermão da Montanha relata isso. É mais uma opinião diferente de Deus. Mais uma opinião. Como Deus tem uma opinião diferente da gente aqui na Terra. Você já parou para pensar qual a opinião que ele tem sobre os planos que você tem feito sobre a sua vida? Se você pensa em mudar de cidade, qual a opinião que ele tem sobre isso? Se você está numa situação difícil financeira e está procurando um meio de resolver essa situação, você já parou para pensar qual a opinião que ele tem sobre isso? Eu te encorajo a procurar a opinião de Deus sobre a sua vida, sobre seus planos, sobre determinados assuntos, quer seja de família, quer seja de amigos. Procura essas opiniões nas Escrituras. É onde você vai encontrar a verdadeira opinião de Deus. É nas Escrituras, o buscando de forma verdadeira dentro das Escrituras. Lá você vai encontrar uma verdadeira opinião e uma solução para o que você tem traçado para a sua vida. A opinião dele é o que mais basta, é o que mais importa na vida daquele que se diz ser cristão. Então se analisa bem e veja se a sua opinião bate com a opinião dele de como ter uma vida cristã na Bíblia, se a sua vida cristã está sendo condizente com a opinião dele nas Escrituras. Se analisa um pouco e veja se está vivendo a opinião de Deus. Se a sua opinião é igual à de Cristo nas Escrituras. Isso é importante. Isso é importante. É muito interessante a opinião de Deus sobre nossa vida. Uma vez que nós se apresentamos como cristão, nós não temos mais que estar preocupado com a opinião dos homens sobre nós. Devemos ter um bom comportamento, dar um bom testemunho, mas o que mais importa sobre nós é o que Deus pensa de mim. Qual a opinião dele sobre mim? É isso que eu devo pensar. É isso que eu devo ter como costume de viver a opinião de Deus conforme as Escrituras. Eu te pergunto, qual a opinião que você tem hoje à noite? Qual a sua opinião de hoje que você tem pensado sobre determinados amigos, sobre determinados familiares, sobre o seu líder, sobre algum irmão em Cristo de sua congregação, sobre pessoas que têm sido criticadas por maus comportamentos? Qual a opinião que você tem dessa pessoa? Você já, em algum minuto, parou para pensar em
convencer essa pessoa do evangelho com a opinião bíblica, para que ela venha mudar de opinião na sua vida, no que ela tem vivido, conforme as Escrituras? Para pensar um pouco nisso. Analisa bem se a opinião que você tem sobre determinadas pessoas é a opinião que Deus gostaria que você tivesse. E assim você vai poder crescer mais no reino de Deus e ter uma vida mais plena na presença dele. Mas para isso você tem que conhecer a opinião de Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Quero te pedir que compartilhe esse vídeo. Se inscreve no meu canal caso não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação. Eu vou te deixar aqui no meu link de descrições alguma descrição de alguns livros que eu te indico para que você possa ler. Quero falar também de um livro do meu amigo Helry, o teólogo Helry, que é um dos meus parceiros do canal. O livro Eclésia Reforma Já, volume 1 e 2. Top, esses livros são top. O assunto é bastante intrigante, bastante apaixonante. Fala de como nós devemos conhecer a Bíblia desnuda, sem fantasias. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.